Olá a todos! Decidi fazer este vídeo um bocadinho diferente. Normalmente trago sempre um tema para a mesa, mas neste caso quis só fazer um bocadinho um ponto de situação, porque o que é facto é que tinha-vos dito que ia haver novidades, etc. E depois acabei por ter que fazer uma pausa por motivos pessoais e também para conservar um bocadinho a minha saúde mental no que toca a esta doença. Precisei de um tempo um bocadinho para mim, para a processar de uma certa forma. Porque o que é facto é que, tal como alguns textos meus também refletiram, quanto mais eu procurava, quanto mais eu tinha exemplos de outras pessoas, eu cheguei à conclusão de que, tal como todas as outras doenças, existem dois pontos de vista muito diferentes. Eu não quero dizer o da não aceitação, cada pessoa tem o seu processo, mas há maneiras e maneiras de aceitar, e o que é facto é que eu não me revejo em muitas delas, e o meu processo, se calhar, é um bocadinho diferente, pelo menos daqueles que eu tenho vindo a encontrar. Não todos, obviamente, mas muitos dos que eu conheci, não me identifiquei. E comecei a pesquisar muita coisa, a questionar muita coisa e precisei de fazer uma pausa. Este vídeo, no fundo, é só mais um ponto de situação do que outra coisa, porque não tenho ainda nenhum tema que vos queira trazer, ou melhor, tenho um, mas ainda tenho que trabalhar mais um pouco. Mas não quis deixar de fazer este vídeo também para vos dizer um bocadinho como é que as coisas estão neste momento e também porque entretanto me surgiram algumas outras dúvidas, digamos assim, na minha cabeça. Falando um pouco de como é que as coisas estão em termos práticos. 2022 supostamente vai ser e esperemos, e vai ser um grande ano para o lipoedema, porque vai finalmente ser considerado uma doença segundo as ICDs. No entanto, ainda não sabemos quando é que irá entrar em vigor, mas é um bom primeiro passo e estou-vos a dizer isto porque isto me leva ao segundo ponto. Na saúde mental realmente já temos feito alguns avanços, mesmo assim no ambiente de trabalho acho que não fizemos assim tantos avanços quanto isso. Acho que há muito poucas pessoas que, quando têm que pôr uma baixa por motivos de saúde psicológica, tentam encobrir com outro tipo de coisas, seja uma dor nas costas, seja uma constipação, seja o que for. E em relação ao lipoedema, eu lembrei-me disto no outro dia, porque o lipoedema, apesar de, ok, a pessoa olha para as minhas pernas e são pernas gordas, realmente isso é perceptível, mas como é que eu explico a alguém uma doença que ainda não é uma doença? E isto surgiu-me na cabeça no outro dia porque eu comecei a imaginar vários cenários. O que é facto é que se eu disser, ai, está-me a doer a perna e tentar explicar da melhor forma, obviamente, e como sou da área da saúde, se calhar também ajuda um pouco, tentar explicar o melhor possível realmente o que é e porque é que aquela dor na perna não é só uma dor na perna. Por muito que eu explique isso, eu tenho plena noção, e isto não tem a ver com a pessoa ser mais compreensiva ou menos compreensiva, isto tem a ver com o facto de ser desconhecido. Não é fácil de explicar o que é, porque não é só uma dor na perna. E não são só pernas gordas, e aquela dor é mesmo, tem uma origem patológica, não é da uma perna ter as pernas cansadas, isso todas as farmacêuticas quase têm, não é? Porque passam muitas horas em pé. Não é isso, é uma doença. E eu pensei, se algum dia eu tiver que explicar isto, ou dizer que preciso de fazer menos uma hora num fim de semana, porque estou a recuperar das minhas pernas, como é que eu justifico isto? Que médico é que me vai justificar isto? Claro que existem médicos da área e eu já fui e sou seguida agora, atualmente por um, obviamente que sim, mas neste tipo de situação eu preciso de algo mais imediato, não é? Eu não posso marcar uma consulta para daqui a 2 semanas quando naquele momento é que me dói a perna, mas se eu for a qualquer... estou a pensar no pior cenário possível, a umas urgências, ninguém me vai dizer, ai sim, a menina precisa descansar porque tem uma doença que ninguém conhece. Ou melhor, não é isto que eles me vão dizer, eles nem sequer vão saber o que é que eu estou para ali a falar, vão dizer, ai, dói-lhe a perna porque é farmacêutica, passa muitas horas em pé e pronto. E é um bocadinho neste sentido que é... Ainda estamos muito desprotegidos. E isto só me surgiu, lá está, num momento de necessidade no meu cérebro, o meu cérebro não para de trabalhar. E é essa a questão, que é, se eu realmente não puder fazer X horas porque tenho uma doença na perna, como é que eu justifico isso? E não é só o justificar, porque justificar, lá está, poderei falar com um médico especializado nessa área que me diz que eu não posso trabalhar mais de X horas.
Mas naquele momento não vai haver empatia nem compaixão por parte de muitas pessoas, porque ninguém percebe, e é normal, porque ninguém sabe sequer que existe. Não é um preconceito, é mesmo o que é que a falta de informação realmente consegue fazer. E quando é que isto vai melhorar? Não sei. Não sei mesmo quando é que isto vai melhorar. Quando eu tenho um subsistema de saúde me diz que não me vai comparticipar uma drenagem linfática manual porque não considera que isso é fisioterapia, quer dizer, é um conjunto. O desconhecimento leva a tudo isto. E não só isto, leva a outras coisas ainda piores, que é o desconhecimento, e para pessoas que não são da área da saúde, como é que sequer elas vão conseguir transmitir esta mensagem, ou como é que vão conseguir chegar a um diagnóstico, porque elas vão só achar que têm as pernas cansadas, que lhes dói as pernas e ponto. E isto faz-me tudo muita confusão, e tem feito durante estes últimos tempos, e agora não tanto, tenho estado a focar mais noutros objetivos de vida, e tenho estado a controlar a doença, mas tenho deixado estes bichinhos mais dentro da minha cabeça e não tenho exteriorizado tanto, porque realmente atormentam-me um pouco todas estas questões que não têm resposta ainda. E pronto, eu acho que aqui também já estou a expor um bocadinho o porquê desta pausa. Porque de facto estavam-me a atormentar todas estas questões, e ainda me atormentam, mas de uma forma mais saudável. Mas é, porque a desinformação pode nos levar a qualquer lado. E ver algumas pessoas e algumas empresas que se aproveitam deste desconhecimento para abordar a questão como uma questão estética, para poderem ganhar dinheiro, jogando muito com a autoconfiança da própria pessoa, isso choca-me. E eu às vezes nem quero acreditar que isso é assim, mas visto de fora é o que parece. Mas eu também tenho noção que se calhar por um lado eu tive sorte, porque eu desde muito nova que sei que as minhas pernas não são normais. Eu não sabia porquê, mas eu sabia que elas não eram normais, e o meu processo de aceitação se calhar começou um bocadinho mais cedo do que para outras pessoas. Daí eu não me identificar, lá está, com a maneira derrotista como eu às vezes vejo muitas pessoas lidar com isto. E eu não estou a dizer que a culpa é delas ou que está errado, cada pessoa tem que passar pelo seu próprio processo. Simplesmente essa informação, juntamente com todas as minhas outras questões, fez realmente com que eu tivesse que fazer uma pausa no lipoedema, o de fora, não é? Porque o meu está sempre cá, mas tudo o que há em redor do lipoedema tive que fazer realmente uma pausa, porque tudo isso me faz um pouco confusão. E eu não estou a dizer que sou uma super mulher e que os dias são todos fáceis e que adoro as minhas pernas. Não, mas o que é facto é que eu consigo dizer coisas como: as meias de compressão neste momento são as minhas melhores amigas. E consigo estar aqui, vocês neste caso não me estão a ver, mas consigo estar aqui só com as minhas meias de compressão e não tenho nenhum tipo de pudor a isso. E sim, tenho que as usar todos os dias, e não é um drama. Eu sei que não é fácil, não é, mas a consequência de não as usar é muito pior. Por isso sim, elas são as minhas melhores amigas, tal como a medicação é a melhor amiga para outro tipo de patologias. E que nós temos que ter noção que essas coisas, se existem, e infelizmente neste momento não existe mais nada, então bora usá-las e bora controlar isto da melhor forma que conseguirmos. Não vamos cair no erro de achar que isto é uma doença que vai estar para sempre descontrolada e por isso não vou usar meios de compressão, não sei, eu não sei, eu acho que cada pessoa tem o seu processo. Mas também não quero esconder a minha verdade. E a minha verdade, se calhar, é muito diferente de outro tipo de pessoas, de outro tipo de jornadas para a mesma doença. E sendo esta uma doença nova, de certeza que irão ainda existir mais 500.000 abordagens diferentes. A minha é mesmo aceitar. Mas aceitar não é aceitar do género aceitar este mal e este horror que aconteceu na minha vida. Não. É aceitar que eu tenho umas pernas que são bonitas, à sua maneira, que precisam de mais atenção que as outras, porque decidiram ser especiais.
E então pronto, eu tenho que comprar coisas para elas, tenho que fazer tratamentos para elas, porque elas são muito especiais e então precisam de mais atenção. Mas não é aceitar, no sentido de aceitar esta desgraça que me aconteceu. Porque isso não é aceitar. Na minha ótica, lá está. Não é aceitar. Eu dizer que preferia não ter lipoedema e preferia não ter este blog, não está certo para mim. Porque não me faz sentido pensar assim. Faz-me sentido aceitar o que eu tenho. E como já perceberam, o meu cérebro tem dado um turbilhão e foi preciso, se calhar, fazer também uma pausa para chegar à conclusão que agora vos disse. E mais uma vez repito, isto é um processo, não sou nenhuma super mulher, não estou a dizer que ter lipoedema é bué fixe, mas é o que é. É a minha vida, são as minhas pernas e eu não vou deixar que isso afete de forma negativa a minha autoestima, nem vou estar a pensar loucamente e estar sempre à espera e à espera de uma cirurgia milagrosa que me vai pôr as pernas todas lindas. Ok, se calhar vai, se calhar não vai, não sei. Logo se vê, mas eu não posso estar constantemente a pensar nisso, nem sequer vou pensar nisso, sabendo que ainda vou ter que passar por todo um turbilhão hormonal que eu sei que influencia a doença, que é a gravidez, não é? E estar sempre a pensar nisso, ou o que é que se pode fazer a seguir, e como é que se vai resolver, e como é que se vai resolver. Não se vai resolver. Vai-se atenuar os sintomas, mas não se vai resolver. Vai estar sempre lá. Como eu vejo aquelas influencers, atenção, não estou a falar de lipoedema agora, estou a falar no geral, aquelas influencers que postam a foto do antes e do depois da perna, depois da drenagem, antes da drenagem. Boa, ótimo, mas o meu objetivo não é ter uma perna fina com a drenagem. E se é isso que as clínicas vendem, então eu tenho muita pena das pessoas que ainda vão atrás disso. O meu objetivo não é ter uma perna mais fina. Bolas! Quem me dera que fosse esse o objetivo, quem me dera que fosse esse o único problema. O meu objetivo é não ter dores. O meu objetivo é, por muito que eu goste dos meus meios de compressão, não ter que os usar todos os dias. E se nos vamos agarrar só à parte estética da doença, então vamos falhar provavelmente, vamos falhar redondamente. Eu não estou a dizer que a cirurgia não vai atenuar a dor e não vai atenuar os sintomas. O que eu estou a dizer é que é muito mais do que o aspecto estético de uma cirurgia. É controlar os sintomas, não é a parte estética. Eu não... É quase como se me dissessem, olha, agora tens estas pernas, mas não tens dores, não vais ter mais aparecimento de zonas novas, ou seja, de zonas de inchaço novas, que são no fundo novos edemas, que são as bolas de gordura novas, não vai evoluir com a idade, não vais ter dores, nada disso. Então eu dizia, ok, então deixem-as como estão. Lá está, isto são ideias soltas que eu precisava de deixar aqui e que não tinha outra maneira de as deixar senão assim. Até porque não sabia bem por onde começar, nem sabia bem por onde começar um texto sobre isto, mas tinha que partilhar, porque acho que é preciso clarificar qual é a minha visão perante todos aqueles que me ouvem e que me seguem. Não quero passar uma mensagem que não é a verdade. E esta é a minha verdade. Se ajudar alguém, ótimo. Se for de outra forma e precisarem de ajuda de outra forma, ótimo também. Mas, apesar de tudo isso, vamos lutar, lá está, todos juntos, para que um dia, quando nós dissermos eu tenho lipoedema e por isso não posso estar a trabalhar mais do que X horas seguidas em pé, ou preciso de ir fazer uma massagem em meio do dia, à hora do almoço, para conseguir aguentar o resto do dia, que isso se torne normal. E quando eu digo lipoedema, a primeira reação não seja o que é isso? Portanto, qualquer que seja o processo, qualquer que seja o modo de aceitação da doença, pelo menos que a digamos em voz alta para toda a gente ouvir e que consigamos que seja normalizada, porque isso, apesar de tudo, é mais importante. Esta é a minha perspectiva, existem de certeza 50 perspectivas diferentes, esta é apenas a minha. Por isso, obrigada por me ouvirem.